Graça e paz, irmãos. É um prazer estar com você essa noite. Deus abençoe a sua vida, da sua família. É um momento que nós estamos aqui fazendo este culto de oração online e eu conto com você para você estar aqui comigo. Nós adoramos ao Senhor, adoramos todos juntos ao Senhor, que é importante. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Boa noite a todos, meus queridos. Eu agradeço muito a companhia de vocês. É um momento que nós podemos estar juntos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Convido você a nós estarmos orando ao Senhor esta noite, todos juntos em oração. Se você quiser fazer um pedido de oração, por favor, escreva aí nos comentários também o pedido de oração, que no final da palavra nós vamos estarmos juntos intercedendo ao Senhor por esses pedidos de orações. Eu peço a Ti que você esteja agora com a sua família aí, se você está com um ente querido aí perto, chama ele para estar junto, para nós adorarmos ao Senhor, para nós louvarmos o nome de Deus todos juntos através da oração ao Senhor. Vamos juntos a orar, por favor? Convido você a estar comigo agora, nos ligando através da oração, para agradecer esse momento tão importante de nós louvarmos ao Senhor. Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é fiel e bondoso. Nós agradecemos por esse momento que o Senhor nos permite estarmos juntos para louvar o Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós estamos juntos glorificando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. O Senhor é um Deus onipotente, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Se estamos passando por esse momento, é porque o Senhor permitiu. Mas coisas boas nós teremos de colher, porque o Senhor é que faz a obra e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor e colheremos coisas grandes. É o momento que o país está vivendo, mas nós sabemos que o Senhor faz muito mais, infinitamente mais, tudo que pedimos ou clamamos. O Senhor faz coisas grandes e o Senhor está permitindo esse momento de nós refletirmos o que significa servir ao Senhor, o que significa buscar ao Senhor, louvar ao Senhor, o que significa adorar ao Senhor. Nós te louvamos, Pai, e te engrandecemos. Que a tua palavra venha com poder essa noite e que nós possamos meditar um pouquinho de tudo que o Senhor tem para nós. É uma semana especial onde nós logo comemoraremos o momento da Páscoa do Senhor. E grato a todo momento de o Senhor nos permitir entrar na sua presença ainda. Glorificado seja o Senhor. Nós ainda não podemos estar juntos, em corpo que estamos juntos fisicamente, mas estamos num corpo, nem que seja através desse aparelho. Nós sabemos que o Senhor está nos ligando agora pelo teu Espírito. E não importa onde esse irmão está agora, o que importa é que o Senhor está lá. E o Senhor fará grandes coisas na vida dele e da família dele em nome do Senhor. Nós agradecemos e louvado seja o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, eu queria agradecer, antes de nós começarmos a meditar na palavra do Senhor, eu queria agradecer a todos os irmãos. No domingo, nós realizamos a ceia do Senhor e eu vi que a maioria da igreja estava presente, algumas pessoas não estavam, mas se você não assistiu o culto de domingo, entra lá no Facebook, participa lá no Facebook, assiste o culto de domingo com o Bispo Daniel e você pode participar da ceia do Senhor. Não é porque você não participou no domingo que você não pode participar agora, você pode. Só assiste o culto lá e participa junto com o Bispo Daniel da ceia do Senhor. É importante porque essa é uma semana importante. E nós iremos comemorar no domingo que vem a oportunidade da Igreja de Cristo comemorar a Páscoa, de nós estarmos juntos para a honra e glória do Senhor. Abra a tua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram os discípulos e disseram, para que este desperdício?
pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Amém, irmãos? É um texto muito importante, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6 até o versículo 13. Nós estamos numa semana muito importante. A semana, todos conhecem, e pelo menos os católicos entendem que é a Semana Santa, eles entendem, mas na Idade Média isso foi mudado. E essa semana, desde domingo passado, nós estamos na Semana da Paixão. A Semana da Paixão porque tudo que começou a desfrutar Cristo do seu sofrimento que aconteceria durante essa semana. Você vai perceber que nesse texto começa domingo passado, domingo agora que nós participamos da ceia, foi o domingo de Ramos. Esse domingo de Ramos foi o momento que Jesus chega até as portas de Jerusalém, e ao chegar-se até as portas de Jerusalém, todos nós conhecemos a história, que todo mundo estava clamando, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Isso foi domingo passado. E Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, nós sabemos disso, isso é muito comum. E o povo gritava, Hosana, Hosana nas maiores alturas, isso salva-nos, salva-nos. Nós suplicamos, salva-nos. Isso era tão natural acontecer no domingo passado, domingo de Ramos, onde Jesus entra em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém no jumentinho, você percebe que acontecem algumas coisas. Eu queria que você pensasse um pouquinho nessa semana importante. Ao começar domingo passado, domingo de Ramos, nós temos essa semana, até domingo que vem, esse domingo que vem, que mostra que Jesus ressuscitou. Ele demonstra a Páscoa de uma maneira plena. Essa libertação que o povo teve no Egito se concretiza em Jesus. Se concretiza de uma tal forma que ele entra para cumprir a promessa, por exemplo, de Malaquias, que ele disse que humildemente entraria em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, o povo entendia que esse Messias seria aquele libertador, iria salvar o povo do jugo do Império Romano, mas eles não estavam entendendo o verdadeiro significado do que significa servir ao Senhor, do que significa o propósito na vida de Jesus. Isso começa domingo passado, domingo de Ramos. E eu queria que você pensasse, hoje é quarta-feira. Na semana que entendemos que é a Semana da Paixão, você vai perceber que domingo começa Jesus entrando em Jerusalém, num jumentinho, humildemente, o povo gritando, salva-nos, através de Hosana nas maiores alturas, salva-nos, nós suplicamos. Isso estava dizendo o povo clamando a Jesus. Você vai ver que segunda-feira, Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Isso é segunda-feira. Domingo de Ramos, fica segunda-feira dizendo, nessa paixão de Cristo Jesus, uma passagem, ele amaldiçoa a figueira. Ele procura a figueira não encontra, está em Mateus 21. Você vai perceber que ele amaldiçoa porque não tinha. E ao mesmo tempo, você vai perceber que também em Mateus 21, na segunda-feira, Jesus purifica o templo, que era natural o que Jesus faz, porque isso estava na índole dele, purificando o templo. Na terça-feira, você vai perceber, domingo de Ramos começa, segunda-feira Jesus mostra o que significa estar na presença do templo. Na terça-feira, você vai ver que acontece um fato inusitado. Jesus ensina no templo e discute, ele acaba tendo uma discussão com os religiosos da época. E ao discutir com esses religiosos, você vai perceber que ele está no templo e ele presta atenção em uma oferta de uma viúva pobre. Isso, você percebe que Jesus começa a falar com aqueles que estavam percebendo, olha, essa mulher depositou tudo que ela tinha. Isso é muito maior do que os que muitos estão fazendo
essas ofertas. Isso está declarado na terça-feira. Então, domingo de Ramos, segunda-feira, terça-feira, e nós percebemos que na quarta-feira, como se fosse hoje, quarta-feira da Semana da Paixão, acontece um plano, por exemplo, de matar Jesus. Você vai perceber que no capítulo 26, é o texto que nós lemos, a partir do versículo 6 ao versículo 13, o que acontece dessa situação. Ele sai de Jerusalém, vai até Betânia, aproximadamente 3 quilômetros entre Jerusalém e uma aldeia pequenininha chamada Betânia. Ele vai até essa aldeia, aproximadamente 3 quilômetros, e neste lugar chamado Betânia acontece o fato que nós lemos. Você vai perceber que o Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6 até o versículo 13 que nós lemos, há uma situação que Jesus visita uma casa, e nesta casa você vai perceber no versículo 6 que é Simão, o leproso. Ele está nessa casa, e ao adentrar nessa casa, uma mulher, que o texto não diz o nome, chega até Jesus, quebra sobre a cabeça dele um vaso de perfume, de alabastro. Ele vai, neste momento, acabar sendo ungido por essa mulher, e os discípulos que estavam olhando Jesus ali naquele momento, na quarta-feira, Semana da Paixão, você vai perceber que agora os discípulos dizem: por que você gastou todo esse dinheiro? Você deveria ter vendido este vaso de alabastro, e esse vaso poderia dar muito dinheiro e você poderia dar aos pobres, abençoar. Parece então que é uma coisa até bonita, um discurso até bonito dos discípulos, porque estão pensando em pobres, né? Mas eu queria que você meditasse comigo essa noite nesse texto, pensando numa ênfase que eu dei para esse compartilhamento nosso, esse meditar na palavra. Você vai perceber que fala, por exemplo, as práticas de um verdadeiro servo do Senhor. Os servos que estavam ali, os discípulos que estavam ali, falam para a mulher: olha, por que você gasta esse perfume na cabeça de Jesus? Você poderia vender e abençoar pessoas, você poderia ajudar os pobres. E Jesus rebate isso aos discípulos e fala: não, deixa ela. Ela está me ungindo porque anteriormente ele fala do que ele iria passar. E ele começa a relatar, por exemplo, que ela estava se antecipando, porque era natural uma pessoa que morria ser sepultada, e nesse sepultamento usava-se perfume para que fosse sepultado de uma forma mais agradável, de uma forma ungida, aquele que teria que morrer ou que morreu, né? E você, nesse texto, eu queria que você pensasse algumas atitudes que aconteceu nessa quarta-feira da Paixão, a Semana da Paixão, quarta-feira, esse texto que nós lemos, você vai perceber algumas atitudes que Jesus nos ensina o que significa o verdadeiro cristão. E eu queria chamar a sua atenção esta noite a pensar comigo sobre isso. Primeira coisa que você vai aprender nesse texto, que esse texto é fantástico. Você percebe no capítulo 26 o que vai acontecer na quinta-feira, o que vai acontecer na sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira, eu convido você a estar comigo numa live às 19 horas, porque é Sexta-feira Santa. E eu queria que você tivesse um tempinho para estar comigo às 19 horas, na sexta-feira agora, da Semana da Paixão, para nós meditarmos na Sexta-feira Santa. Mas voltando nesse texto, em Mateus capítulo 26, quarta-feira, a partir do versículo 6 até o versículo 13, Jesus nos mostra algumas coisas. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, que eu queria que você meditasse comigo, por isso eu propus esse texto, para nós pensarmos um pouquinho, tá? Você vai perceber que no versículo 6, Jesus estava em Betânia, 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele estava lá no domingo, na segunda e na terça, e depois na quarta-feira ele vai para Betânia. E lá em Betânia, você percebe que em uma vila pequenininho ele está na casa de Simão, o leproso. E no versículo 6 e o versículo 7 diz que aproximou-se dele. Quem se aproximou dele? Versículo 7, você vai ver que uma mulher aproxima-se de Jesus com um vaso de alabastro,
quebra, porque ela não tirou aquilo para usar depois. Ela usou tudo e ungiu Jesus plenamente na cabeça de Jesus. E eu queria que você aprendesse comigo uma coisa interessante. Primeira coisa que você tem que entender nessa Semana Santa, que é uma semana muito importante, Semana da Paixão, é uma semana fundamental para nós que somos cristãos, que vai se realizar no domingo, que é a ressurreição de Cristo, que sem a morte, a ressurreição de Cristo e sem a cruz, o cristianismo já era. O cristianismo só faz sentido se a cruz estiver presente, se a paixão de Cristo se realizar, se a ressurreição de Cristo estiver na sua vida, você vai entender o seguinte, que a primeira coisa que você tem que entender como servo verdadeiro é que nós precisamos convidar Jesus para o nosso lar e nos aproximarmos dele. Convide Jesus para estar na sua casa e se aproxime dele. Não basta você falar para Jesus, Jesus, isso aqui, esta casa é sua. Mas você não tem tempo de orar, você não tem tempo de buscar ao Senhor, você não tem tempo de falar com o Senhor, você não tem tempo de oração. Talvez esse momento que você está vivendo, dessa quarentena, seja um momento de você convidar Jesus para a sua casa e seja um momento de você convidar Jesus a se aproximar de você e da sua família. Você crê nisso? Diz um amém se você crê, escreve aí. Porque é muito importante nós convidarmos Jesus para entrar no nosso lar. Olha que Simão leproso diz no versículo 6, ele convidou Jesus para estar no seu lar e ali aconteceu uma ação fantástica que Jesus acaba sendo ungido e repreende os discípulos. Acaba dizendo para os discípulos, olha, deixa ela. Por isso que nós temos que aprender o seguinte, o verdadeiro cristão é aquele que não só convida Jesus para estar no lar, mas aquele que se aproxima em Jesus, aquele que busca Jesus, aquele que entrega os seus familiares, seus queridos, seus entes amados, seus pais, seus filhos. Nesse momento que nós estamos vivendo, precisamos consagrar os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos familiares, nosso cônjuge no altar de Deus. Mas para isso você precisa convidar Jesus a estar no seu lar e aproximar-se de Jesus a tal ponto de entender que Deus é fiel. Que Deus jamais vai abandonar a sua casa se você aproxima-se de Jesus. Em Mateus capítulo 26, o quarto dia da paixão de Cristo, aqui o relato de Mateus é dizendo, olha, Jesus foi até Betânia, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, foi até esse local de uma casa de Simão o leproso, lá os discípulos estavam, lá Simão estava, aparece uma mulher com vaso de alabastro e acaba ungindo a Jesus. Deu para ele aquilo que ela entendeu que deveria acontecer. E Jesus fala, isso é profético. Quando nós deixamos Jesus entrar no nosso lar, coisas grandes acontecerão. Essa enfermidade que está assolando o país não vai atingir a sua casa. E se atingir, Deus vai purificar, limpar e te proteger. Porque é isso que devemos fazer. Devemos convidar Jesus e se aproximar dele a tal ponto que ele vai fazer um milagre de uma forma poderosa na sua casa. Creia nisso porque é verdadeiro, o texto diz isso. Segunda coisa que você vai aprender nesse texto, que além de convidar Jesus para entrar no seu lar e se aproximar de Jesus, no versículo 7, acho fantástico isso, irmão. No versículo 7, você vai perceber o seguinte, que esta mulher que chegou até Jesus, quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus, jogou sobre a cabeça dele aquele perfume, aquilo que era caro, muito caro. Talvez você não tenha noção do que ela fez, mas ela deu aproximadamente um perfume que aos olhos dos discípulos poderia abençoar muitos pobres e ajudar muitas pessoas. E eles questionam a Jesus dizendo, nossa mulher, você poderia vender e dar aos pobres, bonito discurso. Mas eu quero que você entenda o seguinte, os discípulos só vão entender quem era Jesus, que até então em Jerusalém eles estavam
achando que Jesus era aquele que traria salvação, por isso eles gritam Hosana. E o mesmo povo com os discípulos que gritam Hosana nas maiores alturas de Jesus, quando ele entra domingo na paixão de Cristo, na semana da paixão, os lábios que falam Hosana nas maiores alturas, ou seja, traduzindo, salva-nos. Nós pedimos, por favor, nos salva. Os mesmos lábios disseram na sexta-feira, crucifica-o. Crucifica-o. Nós temos que aprender que os nossos lábios devem proclamar salvação, devem proclamar libertação, por isso é aproximar-se de Jesus. Segunda coisa que você vai aprender nesse texto, agora, versículo 7, devemos nos aproximar de Jesus dando o nosso melhor para Jesus. O que Jesus pode pedir para você que é o seu melhor para ele? Eu não sei o que é o seu melhor, mas você sabe. O que você tem de melhor que você pode dar para Jesus? O que você pode entregar para Jesus quando se aproxima e convida ele para sua casa? Que você tem negado isso. Olha o que diz no versículo 7. Diz a mulher, aproximou-se com um frasco de alabastro, contendo perfume muito caro. Ela fez e entregou o que era caro. Em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6, nós vamos ler agora o versículo 7, e o versículo 7 você vai ver que essa mulher deu o melhor que ela tinha. O servo verdadeiro do Senhor convida para estar no lar, se aproxima de Jesus procurando ele, clamando a ele, e ao mesmo tempo que se achega até ele, você percebe que no versículo 7 de Mateus capítulo 26, fala que ela deu o que era melhor dela para o Senhor. O que nós deixamos de dar ao Senhor, nós seremos cobrados por ele. Note que nessa semana da paixão, é uma semana fundamental para nós que somos cristãos. É uma semana que começa domingo, domingo de Ramos. Você vai perceber que eu já comentei com você na segunda-feira, na terça-feira, esse texto que nós estamos lendo agora, do versículo 6 ao versículo 13, aconteceu numa quarta-feira. E hoje o ensino para nós que o evangelista Mateus está dizendo que devemos convidar Jesus para entrar na nossa casa, devemos nos aproximar dele, a todos nós, nossos familiares, entregar para ele e dar o nosso melhor. E eu queria que você pensasse comigo, meu irmão, assim como essa mulher deu tudo o que ela tinha, o melhor para o Senhor. Não estou falando de condições financeiras, de você dar tudo o que você tem financeiramente. O que eu estou dizendo é para você dar o melhor da sua vida para Jesus. O melhor para você entregar para Jesus esta noite, essa semana. Porque essa semana eu queria que você pensasse comigo, por isso eu convido você sexta-feira, às 19 horas, estar comigo, que é sexta-feira santa dessa Semana da Paixão, nós teremos uma live às 19 horas para nós conversarmos um pouquinho sobre o que aconteceu na sexta-feira, que aconteceu o Tetelestai, está consumado. Por isso eu medito com você essa semana, medito com você hoje, para nós aprendermos com uma mulher, que nem cita o nome o texto dessa mulher, mas uma coisa nós aprendemos com ela, que devemos nos convidar Jesus a entrar no nosso lar, se aproximar a ele e dar o nosso melhor para ele. E se você tem algo de bom, e eu sei que você tem, entregue no altar do Senhor, porque ele vai multiplicar o que você tem, multiplicar quem você é. Porque muitas vezes as pessoas acham que não podem fazer mais para o Senhor porque não sabem fazer. Não sabem, olha, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Você tem. Pelo menos um talento você tem. A própria parábola que Jesus nos ensina mostra que todos nós temos pelo menos um talento. E esse talento nós não devemos enterrar. Devemos estar fazendo com o Senhor. Por isso, talvez esse talento que você tem, você está guardando ele. Não guarde isso que o Senhor tem te dado. Assim como essa mulher deu o melhor para o Senhor, deu um momento de ungir a Jesus, entregue ao Senhor o melhor que você tem. Nesses momentos que nós estamos vivendo, nós temos pessoas que talvez estejam passando muitos momentos difíceis agora com essa quarentena. Talvez pessoas que não têm o que comer.
talvez pessoas que não tenham trabalho. Por isso, na quarta-feira, nós sempre nos entregamos ao Senhor em oração para entregar essas vidas no altar de Deus. Porque só Deus pode abençoar. Talvez o que você tenha, você pode dividir com alguém, abençoar a vida de alguém. Se você não tem condição com alimentos ou financeiramente, ore por essa pessoa. Divida o que é melhor que você tem para essa pessoa, porque você vai abençoar muitas vidas. Quando nós aprendemos esse texto, capítulo 26 de Mateus, a partir do versículo 6, o versículo 7, diz que essa mulher deu o melhor. Entregue ao Senhor, convide a Ele para o seu lar, esteja com Ele se aproximando, porque tudo que você tem multiplicará quando você abençoar a vida de alguém. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Vamos meditar também, pensar a terceira coisa que esse texto nos ensina, que essa mulher que não fala nem o nome nos ensina. Primeira coisa, convida-se Jesus na quarta-feira à noite, da Semana da Paixão, convida-se Jesus a estar no lar, se aproxima de Jesus, dá o seu melhor para Jesus. E note o que diz no verso 8 e o verso 9. Se você olhar no versículo de número 8, versículo de número 9, aí do Evangelho de Mateus, você vai perceber que os discípulos se indignaram e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Olha que discurso bonito. Olha que muitos cristãos que de hoje, no dia de hoje, estão fazendo esse discurso. Estão falando: olha, a igreja pode fazer isso, pessoas podem fazer isso, mas nunca se coloca na primeira pessoa. Sempre são os outros. Sempre os outros podem fazer. Os discípulos indignaram com essa mulher dizendo: olha, você podia vender e ajudar os pobres com isso, não precisava jogar em Jesus. É um desperdício. Porque eles não entenderam o que essa mulher estava fazendo. Ela estava praticando a profecia que Jesus seria ungido. E ele estava sendo ungido numa cidade pequenininha, uma aldeia pequenininha, a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele sai de Jerusalém, vai até uma cidade que ele tinha amigos muito importantes, que é Lázaro, Marta e Maria, neste lugar. Ele também dorme lá. Ele aproxima-se daqueles entes queridos. E ele tem agora um desafio, escutando dos seus discípulos, dizendo: olha, você está desperdiçando isso, mulher. Você está ungindo a Jesus? Não, vende isso, dá aos pobres. Sabe o que nós não conseguimos entender como os verdadeiros cristãos? Que quando nós convidamos Jesus para estar no nosso lar e aproximamos dele e damos o nosso melhor para ele, nós deveríamos buscar a Deus com sacrifícios de louvor. Esse sacrifício que essa mulher fez dando o melhor, ela demonstra com muita clareza que discurso não muda nada. O que muda é prática. Cristão verdadeiro tem que ter prática. Cristão verdadeiro tem que orar. Cristão verdadeiro tem que ler a palavra. Cristão verdadeiro tem que abençoar. Cristão verdadeiro tem que fazer toda a diferença na vida de pessoas. Verdadeiros cristãos não fica discursando, fica fazendo e não precisa falar, simplesmente faz. Quando eu estava no seminário, quando eu saí de Sorocaba e larguei tudo que eu tinha lá para vir para o seminário, isso é um testemunho pessoal. Eu cheguei no seminário e tinha uma pessoa no seminário que trabalhava na secretaria, me chamou e disse assim para mim: olha, irmão Orlando, um casal veio aqui, um casal que eu não posso falar o nome porque eles proibiram de eu falar o nome, pagaram o seminário para o senhor 1 ano e meio. 1 ano e meio. E eu tinha 3 anos de seminário para realizar. Estava começando. Pagaram 50% do meu seminário para eu estar servindo ao Senhor. E até hoje eu suponho que é um casal, mas eu não sei verdadeiramente quem é. Há 1 ano e meio, essa pessoa fez, esse casal fez, e não precisou falar. Tem pessoas que me abençoaram há muitas vezes, tem pessoas que me abençoam até hoje. E tem pessoas que eu abençoo até hoje, outras pessoas abençoam pessoas até hoje, que não precisaram discursar, simplesmente fazem, porque são verdadeiros cristãos no Senhor.
siga o exemplo dessa mulher, não siga o meu exemplo, siga o exemplo dessa mulher e seja um verdadeiro cristão que convide Jesus para entrar no seu lar, aproxime-se dele, dê o melhor para o Senhor, independente o que seja, entregue no altar de Deus e quando você fizer isso, faça isso com os sacrifícios de louvor, porque essa mulher fez com sacrifícios de louvor. Tem muita gente fazendo e se gloriando do que está fazendo, esquecendo que toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Jesus. Tudo que você tem é do Senhor, se você crê que Deus tem te abençoado. Então tudo que você fizer para alguém, para ser o verdadeiro cristão, que é na prática, abençoe vidas, ajude vidas, principalmente nesse momento que estamos vivendo, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Eu sei que temos pessoas, chegou já até os meus ouvidos, pessoas da nossa igreja, que têm visitado pessoas e têm levado para essas pessoas, uma pessoa especial, levou e abençoou vidas, levando coisas e orando por certos irmãos. E irmão, eu não vou falar o nome, porque se essa pessoa falou, eu não vou falar. Com respeito, isso é ético. Mas eu quero dizer, está nessa live aqui com a gente. Levou, orou e abençoou. Só o Senhor vai retribuir essa vida em nome de Cristo. E ele sabe, ou ela sabe que eu estou falando com você. Que você entenda isso. Quarta coisa que eu quero convidar na quarta-feira da paixão, da semana da paixão, que nós aprendemos com esse texto que eu acho fantástico, versículo 10 ao versículo 13, você vai perceber que Jesus, através do discurso dos discípulos, do versículo 8 e 9, Jesus simplesmente olha para esse discurso desses discípulos vazio e relata o seguinte, vou resumir para você, olha, não fale isso. Porque o que ela fez agora vai ser perpetuar em qualquer momento da história do cristianismo. Em qualquer momento, olha que diz, por exemplo, os versículos que nós lemos, Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6, agora o versículo de 10 a 13, olha o que diz, que Jesus fala no versículo 10. Mas Jesus sabendo, disse-lhes, falando para os discípulos, né? Por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação comigo, ela fez para mim. Ela fez para mim. Ela não fez para vocês? É isso que vocês estão com inveja? Ela fez para mim, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Olha o que diz o versículo 13. Em verdade vos digo, onde for pregado a todo mundo este evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Só o Senhor vai abençoar aquele cristão verdadeiro que faz sem precisar proclamar o que fez, sem precisar ser garganta, papudo, faz e Deus honra. E se Deus honra é porque você fez de todo o coração. Deus quer o seu coração, não o seu discurso. O meu coração, não o meu discurso. Você vai perceber que do versículo 10 ao versículo 13, devemos entregar nosso melhor independente do que acham, pois só Jesus reconhece. Talvez você está fazendo alguma coisa para alguém e talvez você fique decepcionado porque essa pessoa não vanglorie o seu nome. Mas não liga, você faz para Jesus. E se você faz para Jesus, é o Senhor que vai honrar, é o Senhor que vai abençoar, é o Senhor que vai multiplicar. Tudo que você tem é para a honra e glória do Senhor, não é? E se tudo você tem é para a honra e glória do Senhor, é só o Senhor que vai abençoar. É só Ele que vai multiplicar o que você tem. Então eu queria que você continuasse sendo um cristão verdadeiro, abençoando vidas. Porque igreja não salva ninguém, placa de igreja não salva ninguém, nenhum evangelista salva ninguém, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, ninguém salva ninguém. Agora, Jesus salva você. E o mínimo que eu e você podemos fazer por ele é ser um cristão verdadeiro. Pequenos cristos, onde nós abençoamos vidas, convidamos Jesus para entrar no nosso lar, aproximamos de Jesus, damos o nosso melhor, abençoamos vidas através de nossas atitudes. Essa semana da paixão,
a semana que os católicos entendem como Semana Santa, é a semana que você, talvez eu ou algumas pessoas criticam muita gente, porque olham para a semana, sexta-feira não comem carne, não pode comer carne, então eu posso fazer no meu churrasco. Não escandaliza, irmão. Se você tem oportunidade, eu sei que Cristo nos libertou, nós podemos fazer grandes coisas, podemos estar libertos por isso, mas leve sempre o amor do Senhor, pratique essa semana da paixão de verdade. Ore, leia a palavra, busque ao Senhor, esteja comigo na sexta-feira na live, esteja comigo no sábado na live, esteja com o culto no domingo, que é importantíssimo a ressurreição de Cristo. Você participou da ceia do Senhor na semana passada, no domingo passado, domingo de Ramos. Participe também juntos, porque nós não podemos estar fisicamente, mas podemos estar conectados através do grande amor do Senhor que nos constrange. Jesus olha para os discípulos e diz para os discípulos nesse texto que nós lemos, quarta-feira da Semana da Paixão, vocês estão bravos porque ela fez isso comigo? Não, deixa ela em paz. Ela fez e a atitude dela vai ser demonstrado para todos os tempos e gerações. E até hoje nós estamos falando dessa mulher que não tem nome, porque a atitude dela foi para glorificar o Senhor, porque o Senhor estava prestes a morrer, o Senhor estava identificando quem iria traí-lo. O Senhor está mostrando os verdadeiros cristãos nesse momento, e os verdadeiros cristãos, os apóstolos, se convertem a Jesus só a partir da ressurreição de Cristo. Até então estava sendo conveniente andar com Jesus, que era na época muita gente clamando o nome dele. Eles presenciaram Jesus no domingo de Ramos entrando e todo o povo de Jerusalém gritando Hosana nas maiores alturas. Eles clamaram também com ele, salva-nos, Senhor, agora vai nos salvar. Só que eles não entenderam, Jesus queria o coração deles. Jesus queria, e ele diz na presença de Jerusalém, Jerusalém, até quando vocês mataram os profetas e continuam fazendo? Vocês precisam entender que eu quero o coração de vocês, eu quero vocês. E é isso que eu queria hoje, essa noite, falar com vocês. Seja um verdadeiro cristão, com o coração voltado para Jesus. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é um momento que nosso povo precisa da oração. O nosso povo precisa de entregar no altar do Senhor muitos médicos, muitos enfermeiros, muitas pessoas que estão na frente, o lixeiro. Nós temos pessoas que estão trabalhando em supermercados. Nós temos pessoas que estão na frente, na rota de colisão com esse vírus, que em nome de Jesus vai cair por terra, e estão fazendo coisas que muitas vezes nós não estamos orando por eles, entregando no altar do Senhor essas vidas. Porque quando eu escuto bastante falar dessa quarentena, ninguém quer que a quarentena, por exemplo, atinja o porteiro do prédio, atinja o lixeiro, atinja o médico, dentistas e muitos outros. Essa quarentena é só para quem pode estar em quarentena. Esses que estão desempregados, vou dar um exemplo para vocês. O Nicolai, o meu filho, ele é gerente de uma loja agora e hoje ele foi chamado pelo patrão e falado para ele, vá até lá, a essa loja e suspenda o contrato de trabalho dos colaboradores. Temos muitas pessoas perdendo o emprego, muitas pessoas que nem receberam o que trabalharam no mês passado, porque nós estamos num decreto de calamidade pública e agora alguns patrões estão pagando 30% do salário e pedindo para o governo pagar os outros 70%, que você tem todo um trâmite para receber, e muitos desses são pais de famílias, são pais que têm filhos pequenos. Entenda que quando você ora, quando você intercede por essas vidas, quem vai honrar sempre será o Senhor Jesus. Convido você a estar comigo esta noite. Se você tem um pedido de oração, por favor, entregue aí nessa descrição
entregue aí o pedido de oração para nós louvarmos ao Senhor. Porque eu queria convidar que você ligasse comigo agora através da oração em Jesus, para entregar nessas vidas no altar do Senhor. Você não seja um servo verdadeiro do Senhor, onde você convida Jesus a entrar no seu lar, onde você se aproxima dele, onde você dá o seu melhor para ele, onde você faz sacrifícios de louvor a ele, onde você demonstra o seu coração no altar do Senhor, porque é isso que nós devemos fazer como cristãos, orar pelas nossas autoridades, orar pela sabedoria de Deus ao nosso presidente, as pessoas que têm com o coração, desejam o melhor da nação, porque eles esquecem o seguinte: se não der certo, vai ser ruim para nós também. Estamos no mesmo barco. O diferencial é que quando Cristo está no barco, tudo vai bem e todas as bênçãos estarão sobre a nação. Eu não defendo partido, eu não defendo pessoas, não defendo políticos. O que eu defendo é o cristianismo puro e simples. E o cristianismo puro e simples, ele é impactado pela morte e ressurreição de Cristo e pelo amor do Senhor. E o amor do Senhor, que é a sua graça, derramou sobre a minha vida e a sua vida uma gota de sangue que nós comemoraremos na sexta-feira. Por isso que eu convido você a estar nessa live sexta-feira. Sexta-feira às 19 horas, nós estaremos conversando nessa sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, que o Senhor morreu na cruz, no meio de 2 ladrões, para abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Por isso eu queria que você estivesse comigo orando por esses que estão na frente, esses moradores de ruas, esses lixeiros, pessoas que talvez não tenham retaguarda, nem Cristo eles acreditam que viveu e morreu por eles. Mas você pode orar essa noite e entregar essas vidas no teu altar e pedir ao Senhor para abençoar. As nossas orações têm que ser pela nação do mundo, independente do país, porque a oração de um servo, de um justo, tem muitos seus efeitos. E eu queria que você se ligasse comigo através da oração este momento. E se você lembrar de alguém que está na rota de colisão, em primeira instância para esse vírus, para pegar esse vírus, eu queria que você entregasse no altar do Senhor agora. E nessa semana da paixão, ligasse para alguém e com oportunidade orasse por essa vida. Orasse, por telefone mesmo. Por telefone mesmo. Ore por essa pessoa. Ore por essa vida. Que Deus esteja agora te abençoando, porque você, quando você faz isso, é só Ele que pode te abençoar e cuidar de você. Se ligue comigo agora. Se você estiver com algum familiar aí perto, cônjuge, filhos, pegue na mão dessa pessoa. Eu sei que você está com confiança com essa pessoa que está aí perto. Você pode fazer isso. Se você não quiser pegar na mão, está com medo porque estava trabalhando, tudo bem. Mas esteja agora ligado com essa pessoa da sua família, no seu lar, com seus filhos, com seu cônjuge, pai e mãe. E ore ao Senhor nesse momento. Entregue essas vidas no teu altar, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é poderoso. Vamos orar, esses pedidos que os irmãos estão colocando aqui. Vamos orar por todos que estão no campo, que estão trabalhando no campo, como a Satiko tem falado aqui. Pessoas que estão trabalhando no campo, estão passando por momentos difíceis, não chove. E ao mesmo tempo estão com medo, não tem condição, às vezes até que depende do seu plantio para colher e vender. Oh Deus, tem misericórdia dessas vidas em nome do Senhor. Tem misericórdia desse povo que precisa do Senhor. Se una comigo agora na oração em nome de Jesus. Pai Celestial, te damos graças por essa noite que o Senhor nos concede. Louvado seja o Senhor por essa semana, semana da paixão. Esse relato que nós vimos agora, de uma mulher que nem cita o nome, o Evangelho de Mateus capítulo 26. Mas ela deu o melhor para o Senhor. Ela foi no lugar onde Jesus foi convidado, onde Jesus estava. E ali ela abençoou a vida de Jesus, ungindo Jesus. E Jesus reconhece o esforço dessa mulher.
ela demonstrou nesse momento que era uma verdadeira serva, que nem os discípulos que andavam com Jesus fizeram. Pelo contrário, no momento de Getsêmani, quando foram até Jesus prender na quinta-feira, os discípulos fugiram. Os discípulos correram, deixaram Jesus sozinho. Um ali vendeu Jesus, o outro negou a Jesus. E Jesus foi sozinho como ovelha no matadouro. E na sexta-feira nós vamos refletir sobre isso, Pai. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia daqueles que estão num momento tão difícil do sofrimento, que não sabe como vão fazer para pagar as contas, que não sabe como vão fazer para comprar a comida no dia de hoje ou dia de amanhã. Aqueles que trabalham autônomos, aqueles que não podem mais desenvolver seu comércio, que não sabe como sustentar os seus filhos, Pai. Ó Deus, se nós tivéssemos servos verdadeiros e fiéis, que fizesse a diferença nesse mundo, como seria diferente? Muitos estão pensando em política como deveriam pensar no povo. O povo sofre, o povo chora, o povo clama. E estamos agora ligados pelo Teu Espírito através dessa live. E eu peço que o Senhor atinja todos nesse momento que está comigo aqui, se ligando através do Teu Espírito. Cuida, abençoa, protege, cura, liberta em nome do Senhor. Como eu creio que o Senhor fará isso também em outros irmãos que assistirão essa live em outros momentos. Pai Celeste, nos faz ser verdadeiros cristãos, que convida Jesus a estar no lar, de dar o nosso melhor para o Senhor. E quando nós deixamos Jesus se aproximar, sacrifícios e louvores nós faremos e desfrutaremos, porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Esteja cuidando, Senhor, de todos que precisam do Senhor, aquele que está morando na rua agora, em nome do Senhor, que não tem nem como se cuidar, nem como fazer a higiene pessoal. Levanta servos cristãos para abençoar essas vidas em nome do Senhor. Que eles possam ser protegidos em nome de Cristo. Cuida daqueles que estão viciados, Pai, em drogas. Liberta eles em nome do Senhor. Porque é um momento de libertação em nome de Cristo. Essa semana, semana da paixão, semana que nós cremos que o Senhor tem coisas grandes para todo o povo de Deus. Que possamos recordar, possamos praticar e fazer em nome do Senhor. Que em nome de Cristo, esse meu irmão e minha irmã que está comigo ligado agora para glorificar ao Senhor, seja abençoada em nome de Cristo, seja abençoada em nome do Senhor, para que o Senhor dê frutos nessas vidas em nome do Senhor. Que quando nós voltarmos para congregar-nos ao Senhor, que o povo de Deus tenha um coração diferente do que teve até hoje. Porque esse momento que nós estamos vivendo, Pai, é um momento só um pouquinho, pequenininho, de como será o momento da grande tribulação. Que possamos entender que o cristão verdadeiro é aquele que busca o Senhor de verdade, dá o seu melhor, desfrutam e fazem coisas para a pessoa sem se vangloriar. E entende que quando eu faço, sempre será para o Senhor. O outro é abençoado e Deus glorificado em nome de Cristo. Pai Celestial, que toda a honra e toda a glória seja dada a esses teus filhos que estão comigo. Aqueles que vão me assistir depois, sejam abençoados em nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus poderoso, que a consolação do Espírito Santo venha sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado porque você está dedicando um tempinho para estar comigo. Muito obrigado mesmo. Quarta-feira dessa Semana da Paixão hoje
É esse texto que nós lemos em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 6 ao versículo 13, fala na quarta-feira o que aconteceu com Jesus. Jesus está buscando verdadeiros cristãos, cristãos de verdade, que buscam ao Senhor. Teremos uma live na sexta-feira santa, às 19 horas. Convido você para separar esse momento da sexta-feira, onde Jesus acaba sendo sacrificado, acaba se entregando. Ele foi crucificado por todos nós. Sexta-feira. Convido você a estar comigo numa live também no sábado. No sábado às 19 horas. Sexta-feira, às 19 horas. Sábado às 19 horas. Nós temos um encontro marcado em nome do Senhor e também para o culto às 9h30 da manhã no domingo, o dia da ressurreição de Cristo. Para todos nós estarmos aqui essa noite glorificando ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês. Obrigado porque você me deu essa oportunidade de entrar no seu lar. Deus abençoe, um grande beijo para vocês, um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe, compartilhe essa live, depois a Sandra vai compartilhar com toda a igreja que eu ponho num canal no YouTube, para aqueles que não têm Facebook também participarem. Então, se você quiser entrar no YouTube lá, curta essa mensagem lá, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal, porque é importante nós compartilharmos com mais pessoas, também ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço. Deus, fiquem com Deus o resto dessa Semana da Paixão.